gostaria nessa noite de fazer uma reflexão a respeito do nosso último momento. Todos nós estamos plantando para um determinado fim. Infelizmente, alguns não têm ainda essa verdade entranhada no seu ser, de acordo com o que Deus falou na sua palavra. Deus disse que nós, seres humanos, depois da desobediência de Adão e Eva, toda a nossa inclinação era má. O nosso coração ele é inclinado a fazer aquilo que aborrece ao Senhor. Quando a gente tem isso bem vívido dentro do nosso ser, nós conseguimos entender muito bem que o ser humano pode produzir a não ser o mal. Essa é a realidade humana. O fim que o ser humano natural ele terá é o fim da sua própria condenação. Essa é a verdade. E Deus, na sua bondade e infinita misericórdia, traça um plano perfeito. Um plano de estender a esse homem que, inclinado ao mal, fadado à desgraça, fadado à destruição, Deus ele traça um plano de resgate. E esse plano ele tem como ator principal, único e principal, seu filho. Foi aberto aqui, Jesus lá com um ao seu lado e um do outro lado. E quando aquele ladrão, ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele ouve desse ator principal, desse único ator, hoje tu estarás comigo no paraíso. O ser humano que condenado se encontrava, agora ele tem uma chance. Ele tem uma chance de mudar o final da sua vida, de mudar o destino certo, de mudar a trajetória que está fadado aí. E essa única chance chama-se Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, aqui nesse texto em Apocalipse, o finalzinho, ele vai tratar do juízo de Deus aos ímpios. Eu gostaria de trazer aos irmãos essa reflexão, porque se nós não entendermos muito bem quanto nós precisamos de Cristo Jesus, não tem jeito. Nós estaremos plantando para colher a perdição. E nós precisamos entender claramente que Deus traçou esse plano perfeito e esse plano estará acessível a cada um de nós. E nós não podemos desmerecer ou desvalorizar essa grande chance. Nós precisamos refletir na nossa vida essa noite justamente isto. Verdadeiramente Jesus, esse plano de Jesus, ele é válido. O que eu tenho feito da minha vida agora? Porque Jesus sim está às portas. E essa é uma verdade. Apocalipse vai trazer a cena do julgamento. E a minha ideia seria hipócrita dizer assim, não é trazer terror. É um pouquinho sim. Mas não é focar no terror, mas focar em Cristo Jesus, que dá a chance o homem de mudar. E que nós não podemos deixar isto para amanhã. Infelizmente, nós queremos viver aqui da nossa maneira, da maneira do nosso coração, sempre tentando protelar para amanhã algum posicionamento. Mas nós não sabemos se teremos um amanhã. O que tem que estar dentro do nosso coração é o seguinte: a cada dia que nós temos de oportunidade neste mundo, é um dia de traçar mais uma linha, mais uma folha da nossa história. História essa que será contada ou para um desfecho maravilhoso em Jesus entrando na frente, trocando de lugar, trazendo redenção, ou de fato um destino que já é mais do que certo, um destino de perecer. Aqui João vem trazendo para a gente o seguinte: eu vi um trono branco, um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e céu. Ele tem a visão da majestade de Deus no seu trono lá, grande, branco, santo, puro. E tamanha era a grandeza que a terra e o céu se esvaíram. Tiveram que sumir, não se achou lugar para eles. A terra e o céu desapareceu para uma nova terra, um novo céu? Sim. Mas se esconde a grandeza de Deus. Ela é tamanha que a criação
ela se rende. A criação, ela se prostra. A criação reconhece. Assim como eu e você também precisa reconhecer. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Esse julgamento aqui ele é específico ao ímpio. Não tem nada aqui dizendo do galardão do santo, não, de salvação, não. É o julgamento do ímpio. É o julgamento daquele que não valorizou o plano perfeito. É o julgamento daquele que protelou, daquele que quis viver a sua forma e maneira, daquele que não valorizou o sangue derramado naquela cruz. Essa é a cena aqui. Os mortos estavam diante do trono, diante daquele que julga, e abrem-se os livros. Interessante, os livros. Não adianta ficar conjecturando aqui que livro os livros é plural e ponto. Eu acredito que são livros de cada mínimo detalhe, de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós praticamos aqui. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Abrem-se os livros, estão de pé diante do trono. E ainda outro livro, o livro da vida também foi aberto. Entenda aqui, meu amado irmão, o seguinte: quando eu disse que cada dia é uma chance, cada dia é uma oportunidade, cada dia é um momento de nós construirmos a nossa história. E benditos serão aqueles que construírem a sua história no Senhor. Aqueles que estiverem em Cristo como seu capitão, que valorizarem o sangue derramado naquela cruz e viverem a cada dia para adorar e engrandecer esse Senhor. Glória a Deus. Benditos serão. Traçarão a cada dia uma história linda e digna diante do seu Deus. É esse cenário que nós precisamos enxergar. Alguém invadiu a história para mudar a nossa história. O nosso final, como mudou daquele ladrão. E de fato a analogia daquele que entra abrindo o paraíso com Jesus é maravilhosa. Quem entra abrindo o paraíso com Cristo Jesus? Um ladrão. Um ladrão que clamou, se arrependeu e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje tu estarás comigo no paraíso. O problema todo é nosso, meus amados irmãos, porque protelamos. Estamos presos nos nossos próprios afetos. Mas eu quero trazer para você esse cenário de final. O mar dá os seus mortos, a morte, o além, todos os mortos estão de pé diante de Deus. Os livros estão ali, cada mínimo detalhe da trajetória está ali, diante daquele que tudo sabe e tudo vê. Pensa sobre isso. Qual é a vida que viveremos aqui? O que nós construiremos no nosso amanhã? Como nós vamos viver aqui? Meu irmão, acorde para essa verdade. Todo dia é dia de buscar o Senhor. Todo dia é dia de valorizar esse Cristo, esse plano perfeito, esse resgate por mim e por você. A todo tempo, a cada momento, para que nós consigamos viver aqui a vida que Deus preparou para nós. Porque esse final aqui não é fácil. Todo mundo está diante dele. O livro está aberto, o mar deu os mortos. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Tudo que você faz aqui, Deus, Ele pedirá-nos conta. Pensa comigo, se a única chance que a gente tem de escapar é verdadeiramente reconhecendo Cristo Jesus, por que o ser humano protela tanto? Porque ele deixa tão de canto o que é mais importante para ele, que é ter Jesus como seu capitão, quer ter Jesus na frente da sua vida, quer compreender que nós não temos para onde ir, a única chance é Cristo Jesus. Porque o nosso coração enganoso, o nosso coração pervertido, o nosso coração maculado, ele vai sempre pensar e fazer aquilo que é mal continuamente. E só Deus pode quebrar esse ciclo. E é nele que nós precisamos nos apegar.
todos os mortos foram colocados diante dele e ele vai julgar um por um, segundo as suas obras. Que cada dia as nossas obras sejam obras que acompanhem a salvação. Que a cada dia as nossas obras sejam obras que valorizem o sangue de Cristo Jesus. Que a cada dia da nossa história seja uma história de honra a esse Deus. E nunca uma história de caminhar à margem do que Deus ele é. Olha esse cenário aqui. Cada um colherá o que plantou. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A gente sabe muito bem que morreu sexo e juízo. E o destino é traçado. Mas imagina o seguinte, meu amado irmão. Jesus ele vem a todos e se apresenta para a salvação. E se apresenta para resgatar. Infelizmente o ser humano endurece a sua cerviz da sua própria condenação. Olha que exemplo, olha esse exemplo aqui e olhe para a cruz. A minha percepção aqui não é focar tanto no destino cruel, mas sim focar na oportunidade oferecida por Cristo Jesus. Jesus vem, desce, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos um desfecho final diferente. O que nós precisamos fazer é valorizar, é compreender que perdemos tempo quando deixamos de buscar e de valorizar Jesus. Perdemos tempo quando nós enfraquecemos os nossos próprios afetos. Nós perdemos tempo quando negligenciamos a caminhada da fé. Perdemos tempo por quê? Porque tudo é anotado. Um dia em que nós não vivemos para a glória de Deus é um dia que nós vivemos para a glória do outro lado. E é anotado isso também. Aqui temos que refletir, não é esse desfecho, o desfecho dos filhos de Deus, não é esse desfecho que Deus preparou para mim e para você. O desfecho que Deus preparou para mim e para você é naquele grande dia ouvir dele: vinde bendito de meu Pai para o reino eterno, para vós preparado antes da criação de tudo. Nesse caso aqui, todo mundo de pé. O inferno, que nele está, a morte, foram lançados no lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E essa é a segunda morte. Meus amados irmãos, nós não sabemos. João se entristeceu quando ele viu os livros e ninguém podia abrir o livro, até que o cordeiro, que foi morto como cordeiro, abriu. Abriu os seus selos. Ele é digno de abrir o livro. O livro da vida é o livro que tem que estar o meu nome e o seu. Para isso Cristo verteu o sangue dele. Para isso que nós precisamos valorizar a única oportunidade que a gente tem, como aquele homem naquela cruz do lado de Jesus. O pecado não é problema. Não foi para aquele ladrão que estava do lado de Jesus. Porque há oportunidade de se arrepender. O grande problema é que nós endurecemos a cerviz e ficamos presos nos nossos pecados. E deles gostamos e queremos viver assim. Mas eu tenho que te dizer isso, até com tristeza de coração. O céu se fechará para esses que estiverem assim. Porque sobra esse juízo. Aqui não estão os santos. Aqui estão os ímpios. Em pé diante do trono, abertos os livros e condenando-os a uma condição irreversível. Jesus, meus amados irmãos, é de fato a chave da nossa vitória. Enquanto nós estivermos aqui, vivos com a oportunidade, precisamos valorizar esse plano perfeito traçado antes da criação do mundo. O livro foi aberto. Aqueles que o nome não estava lá, pereceu.
Não se iluda com esse mundo. Não se iluda com o que o mundo tem para te oferecer. Não se iluda com essas estratagemas de Satanás, que vai tentar minar a sua fé, tentar fazer você olhar para outras coisas. Entenda o seguinte: toda essa distração poderá te custar caríssimo. Foque a sua vida em Cristo Jesus. Foque o desejo do teu coração em servir, louvar e agradar a esse Deus com o seu viver. Foque a tua mente em valorizar o sangue derramado na cruz. E você terá vida abundante. Pois essa promessa é a que Ele nos deu. Esse cenário aqui tem que nos trazer, sim, temor. Porque se nós não estivermos aqui vivendo os reflexos de pertencer a Cristo Jesus, que reflexos são esses? Uma vida de santidade, uma vida de propósito, uma vida para a glória dele. Fique esperto, porque poderemos ser submetidos a uma condição como essa. E digo, meus amados irmãos, nós não sabemos, a nossa vida ela é uma brevidade. Não se distraia. Existe uma força muito grande para te fazer desviar desse caminho, te fazer perder a vida, perder seu tempo aqui, vivendo a maneira do seu próprio coração. Aqui o destino é certo. O inferno, a morte foram lançados. É a segunda morte. E nós pensemos sobre isso. Que destino há de ter a nossa alma? Assim como os cristãos têm certeza da salvação, quem não está muito firme na fé também não tem a certeza da salvação. A grande questão é: o que vamos fazer? É muito clichê chegar aqui e perguntar: você tem certeza da tua salvação? Você pode dizer assim: não, e daí? E aí, o que você vai fazer com isso? Ficará simplesmente nisso? Não, não, não. A chance é agora de mudar. Aleluia. O momento é esse, o tempo oportuno é esse, de olharmos para a cruz e falar: não! Eu não vou estar aí. Eu estarei lá. Lembra-te, Senhor, de mim, quando entrares no teu tempo. Pense, meu amado irmão. É a sua vida. É o seu destino. É o seu final. Apegue-se a Jesus. Muita coisa surgirá para te tentar te distrair. Apegue-se a Cristo Jesus. E vou te dizer, Ele já está às portas. Os sinais são claros e podem ver. E eu, quando faço essa reflexão para mim, posso dizer com toda certeza, com toda a gratidão do meu coração: obrigado, Senhor, por ter estendido a tua mão para mim. Hoje posso dizer que vivo a vida, pois a vivo-a na fé do Filho de Deus. É uma tragédia ou uma contradição as pessoas pensarem em vida longe de Jesus Cristo. O resultado fala por si só, mas são tão cegas que não conseguem ver. É uma queda e ninguém cai para cima, né? Todo mundo cai para baixo. É esse caso aqui. Foram lançados. Mas Cristo vem antes, nos dando a oportunidade de ter um desfecho maravilhoso. Pense sobre isso. O que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito com a grande oportunidade que Deus deu a cada um de nós por meio do seu Filho? E que vivamos aqui de forma digna, de maneira tal que não sentemos nesse tribunal para ser julgado pelas nossas obras, porque não são mais as nossas obras, nós trocamos com o Cordeiro substituto. Ainda que pecadores, Ele perdoa, e agora nós vivemos nele, estamos arraigados nele, marcados nele, e o Pai, quando nos vê
ver o seu filho. Que assim seja. Traz essa palavra como uma advertência. Fique esperto. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Mas apegar-se a Cristo Jesus é uma decisão. Não deixe que o mal te distraia, o mal te vença, o mal te venha te iludir, a te conduzir uma vida que no final vai te levar para isso aqui. Todos eles, a morte, o inferno, foram lançados. A vitória triunfal de Deus contra os seus inimigos é mais do que certa. É a segunda morte. Mas para a gente tem que ser justamente o oposto. Valorizando o sangue de Cristo na cruz, sendo justificados por Ele, compreendendo que não é pelos nossos méritos, é pela sua infinita graça, que nós confiamos em Cristo Jesus para que aconteça conosco o que aconteceu com aquele homem no último minuto. Hoje, está com Cristo no seu paraíso. Amém? Vamos